Alexandre do Saúde Positiva, esse projeto que leva a comunicação sobre saúde, HIV e AIDS. E no mês de junho é o mês do orgulho LGBTQIAP+. A gente produziu um vídeo que está no nosso canal no YouTube explicando o porquê dessa data, também fazendo uma conexão com a história do HIV. E o nosso seminário web, a gente decidiu fazer um tema que é super importante e necessário, que é o tratamento hormonal de pessoas trans e o HIV. Então, a gente tem a honra de receber aqui a doutora Antonella Siqueira, que é endocrinologista, especialista em pessoas trans e HIV, e a doutora Lina Bernardes, que é infectologista, também especialista no tema, e ambas trabalham no Hospital Emílio Ribas. Doutora Antonella, Lina, muito obrigado pela participação, por toparem participar desse seminário web, é um prazer recebê-las aqui. Obrigada. Obrigada. Bom, então eu vou passar a palavra para a doutora Antonella. Elas vão, dessa vez a gente vai fazer um pouco diferente, elas vão fazer a apresentação juntas, e no final, como sempre, vocês deixam as perguntas nos comentários e no final elas vão responder. Então, a palavra está com você, doutora Antonella. Eu vou compartilhar minha tela com a sua apresentação e conforme a senhora for falando, eu vou passando. Espera aí um minutinho que eu preciso fechar o meu WhatsApp, senão... Espera aí, só um minutinho. Aí, pronto. 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 Obrigada. Bom, primeiro agradecer ao Alexandre pelo convite, né? Foi muito legal o convite, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. E, bom, a ideia hoje, então, é conversar sobre a hormonização de pessoas transgêneras e travestis que estão vivendo com HIV, tá? Então, vamos lá. Eu acredito que todo mundo saiba, mas, enfim, basicamente para a gente homogeneizar, porque eu não sei exatamente todas as pessoas que estão me ouvindo, né? Alguns termos que são importantes. Então, quem seria o indivíduo transgênero? O indivíduo transgênero é aquele cuja identidade ou expressão de gênero não se alinha com o sexo biológico ao nascimento. Desculpa se eu estiver falando coisas óbvias, mas como eu não conheço o público, eu acho legal a gente ter esse slide assim, de introdução, né? E aí nós temos a mulher trans e o homem trans, né? Que seria o espectro lá do outro lado, né? Então, o homem cis, o homem trans, a mulher cis, a mulher trans. O indivíduo geneticamente XY, que se expressa no gênero feminino, e o homem trans, aquele XX, que se expressa no masculino. Lembrando que entre uma coisa e outra existem outras expressões de gênero, eu já vou falar. Dentro do CID, então eu acho isso super importante, um conceito que a gente tem que ter, saber, né, que no CID-10 o termo era o F64, que a gente usou muito tempo, que era transexualismo. A gente não usa mais esse sufixo ismo, né, porque ele se refere a uma doença, tá? E ele estava dentro do capítulo de transtornos mentais e comportamentais. Então, houve essa grande evolução, eu acho que foi uma batalha da Organização Mundial de Saúde, muito tempo, muita conversa, e chegamos ao CID-11, onde não existe mais essa classificação de transtorno, né? Então, dentro do CID-11, o nome é incongruência de gênero, e ele está dentro do capítulo chamado Condições Associadas à Saúde Sexual, né? Então, mudou completamente. Não é uma doença, é uma condição, né? E o nome é incongruência de gênero. Já no DSM-5, né, que seria a classificação das doenças psiquiátricas, aí existe um termo que é a disforia de gênero. E a disforia de gênero é um termo importante porque ela se refere ao desconforto gerado pela condição da incongruência de gênero. Aí sim, a gente está falando de um sofrimento, né? O sofrimento do indivíduo que não se sente confortável dentro do seu próprio gênero. Então, é a disforia de gênero que a gente trata, tá? Não é a incongruência de gênero, ok? Então, pode passar. Então, a transgeneridade, a gente vê esse termo hoje como um termo guarda-chuva,
Porque dentro da transgeneridade existem várias expressões de gênero, né? Então, não necessariamente é o homem ou a mulher trans, mas existem os indivíduos não binários, aqueles de gênero fluido, tá? E aí, outros termos que surgem e que a pessoa pode se encaixar dentro de um ou de outro ou de nenhum, né? Que seria o indivíduo andrógeno, as travestis, crossdressers. O fato é, toda essa população que está englobada ali no guarda-chuva da transgeneridade precisa ser, de uma certa maneira, cuidada, integrada ao nosso sistema de saúde, tá? A prevalência, né, da transgeneridade, ela gira em torno de 2% nos adolescentes e de 0,5% a 0,6% nos adultos nos Estados Unidos. Isso é uma estatística que a gente não tem ainda, tá, dentro da nossa população. E eu gosto de falar que provavelmente ela é subestimada, tá? Por quê? Porque não é comum você ver um questionário onde as pessoas estão respondendo lá, qualquer pesquisa, ter lá gênero, trans ou cis, né? Geralmente você responde lá no questionário, feminino, masculino, acabou, né? Então, provavelmente esses dados são subestimados e conforme a gente for estudando melhor essa população, a gente vai ver que esse número provavelmente é maior, tá? Pode passar. Então, assim, chamando atenção para a vulnerabilidade dessa população, essa vulnerabilidade, ela é de séculos, né, de milênios, que eles estão à margem, né, e a gente tem essa missão aí de tentar integrá-los. Eu costumo falar que o direito universal à saúde é um direito humano, e isso vem sendo negado há muito tempo às populações transgênero, tá? Eles sofrem uma discriminação que vão desde o desrespeito ao descaso, né, até a violência mesmo, quando eles acessam o sistema de saúde, existem relatos de violência. E eles têm medo de serem discriminados. Então, esse medo de ser discriminado intimida pela busca, a assistência à saúde, né? E não só a busca necessária, mas também a busca preventiva, né? Então, se eles têm medo de procurar um PS quando eles estão com febre, você imagina procurar um posto de saúde para saber se eles têm alguma doença crônica, né? Então, eles não buscam, e aí acabam tendo mais doenças, né? Então, vamos lá. Isso aqui é um resultado do Projeto Muriel. O Projeto Muriel, ele foi desenvolvido pelo CRT e pela Santa Casa, com o apoio da FAPESP. Foi um questionário, né, uma entrevista que englobou mais de 600 indivíduos transgêneros do município de São Paulo, tanto mulheres como homens trans, tá? Então, eu estou trazendo aqui só um dado para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, né? Que nessas perguntinhas, 85% dos entrevistados relataram se sentirem discriminados por serem transexual ou travesti. Então, realmente é uma vivência deles, né, essa discriminação. Vou te passar, Alexandre. E quais são as consequências, então, dessa vulnerabilidade, né? Como consequência, a gente tem as práticas sexuais não seguras, a gente tem o aumento do tabagismo, do uso de drogas lícitas e ilícitas, e uma elevada prevalência de HIV, outras ISTs, e taxas de mortalidade elevada. Então, pensando aqui no objetivo da nossa aula, que é falar sobre os indivíduos transgêneros vivendo com HIV. Então, agora eu vou passar a palavra para a doutora Lina, para a gente focar um pouco na questão do HIV, tá bom? Pode passar e depois a gente conversa um pouco mais. Bom, boa noite, gente. Obrigada aqui a todos pela presença. Obrigada, Alexandre. Então, continuando, a gente tem alguns estudos, né, na sua maior parte, não são brasileiros, mas temos esse aqui que fala sobre a prevalência, né, da população de mulheres trans e a prevalência do HIV, né? Se você for ver, a prevalência mundial de HIV, de pessoas infectadas, é de 19,1%, né? E na questão de mulheres trans,
a prevalência é muito alta, chega a 17,7%, em países de baixa ou média renda e países de alta renda, 21,6%. Não tem muita diferença, né, sendo países desenvolvidos ou não. E a razão de risco para uma pessoa ser infectada com HIV, né, chega a quase 50% a mais, né, sendo em mulheres trans, tá? Então, é uma prevalência muito mais alta do que a população em geral. 20% das mulheres transexuais no mundo têm HIV. Deixa eu passar. E é isso, é uma chance 50 vezes maior, né, de se viver com HIV, né, as mulheres trans, em relação à população adulta em geral. Nos anos 2000, né, temos esses estudos de 3,4 a 7,8 por 100 pessoas ano adquirindo o HIV. Né? Já em 2020, houve uma queda de 1,3 por 100 pessoas ano. Né? Então, é um grupo de maior risco para a aquisição do HIV, mas também parece que tem tido um declínio ao longo dos últimos 20 anos. Então, nessa questão da prevalência, foi estudado, então, 3 momentos, né, para ver como tem diminuído de 2010, 2013 e 2016. Em 2010, havia essa prevalência de HIV em mulheres trans em 38,8%. Em 2013, essa relação já caiu para 33,7% e em 2016, 31,6%. Ainda a prevalência maior em pessoas negras, latinas e asiáticas, né? E sempre com níveis educacionais mais baixos. Sempre tem essa proporção. Né? Lembrando que isso são dados, né, americanos, mas que a gente acaba vendo também na maior parte dos países. Então, mesmo tendo reduzido, né, em 31,6%, é maior do que em qualquer outro grupo de pessoas vivendo com HIV. Né? Mulheres trans mais idosas têm mais chances de terem HIV comparadas às mais jovens, ou seja, é mais um outro indicador de que os jovens talvez estejam se prevenindo mais e a gente está tendo um declínio, né, da infecção de HIV nas mulheres trans. Então, aqui uma outra revisão sistemática, né, de 2006 a 2017, né, foi compilado aqui 88 estudos, e onde se vê que mulheres trans nos Estados Unidos têm um alto risco para HIV, especialmente negras, né, descendentes latinas, hispânicas, né, e a prevalência do HIV confirmada em laboratório é 14,1%, mas autorreferida 21%. Né? Você vê essa diferença de pessoas que não necessariamente têm essa comprovação. Né? Então, elas mesmo que relatam. E sempre a população negra, e 44%, e profissionais do sexo, né? Chegando a 37,9% de prevalência. Em relação à prevenção ao HIV, né? Então, como que as mulheres trans vislumbram, né, a prevenção? Pela América Latina, né, esse gráfico mostra que o acesso ao teste, né, aqui fala também em HSH, né, e mulheres trans, está sendo visto como um grupo só. Isso sempre é difícil, né, nos estudos, eles juntam tudo. Vocês podem ver que na Argentina, 58,7%, enquanto que no Brasil, 20,3%, né, das pessoas que vão ter acesso ao teste, né, dentro dessa população HSH e mulheres trans. Né, na maioria dos países, inclusive o Brasil, menos de 50% das mulheres trans tiveram um teste de HIV nos últimos 12 meses. Né? Então, ou seja, é muito baixa assim, a divulgação e muitas vezes o acesso mesmo. Né? Pode passar. Então, essa percepção, os desejos e
a vontade, né, de fazer o PrEP dentro das mulheres, né, transgêneras no Rio de Janeiro. Esse foi um estudo, né, chamado, feito entre 2015 e 2016, no Brasil, né, Rio de Janeiro. E dentro desse estudo, 38% das 345 mulheres trans já tinham ouvido falar do PrEP. O alerta baixo ao PrEP foi associado com pessoas que faziam sexo anal sem proteção. E também foi associado a pessoas com HIV recém-diagnosticado. Né? Mulheres trans, HIV negativo. 76,4% falaram que tinham interesse em fazer o PrEP. E 66,8% tinham critérios de elegibilidade. O maior interesse nessa população foi entre os mais jovens e aqueles com comportamento de risco sustentado. O menor interesse foi atribuído a pessoas que tinham receio dos efeitos colaterais da PrEP e dificuldade de acesso aos serviços devido à transfobia. Então, só ratificando, né, o baixo alerta com o alto interesse e elegibilidade de mulheres trans são uma população chave na prevenção do HIV. Né? A gente tem que realmente ficar mais focado em atrair as mulheres trans para a prevenção, né? Porque no cenário atual a gente vê que é uma população muito vulnerável e com pouco acesso. Deixa eu passar. Recomendações específicas são relevantes para efetivamente implementar a PrEP nesta população. Pode passar. Mulheres trans e o tratamento do HIV. Então, apesar da alta prevalência, né, as mulheres trans estão menos alertas do seu estado de portadores de HIV do que a população geral. Né? Isso quer dizer que elas se testam menos. Né? E também uma menor proporção das mulheres infectadas estão recebendo a TARV, 59%, comparado à população não trans, 82%. E também daquelas usando TARV, é menor a adesão. Né? Isso é aquela corte que a gente fala da linha de cuidado para saber quantas que estão diagnosticadas, quantas que estão tratadas e quanto que estão tendo adesão, né? Que é o objetivo do tratamento. Pode passar. O acesso, a que se atribui isso? Né? Um acesso limitado aos serviços de saúde pela discriminação. Muitas evitam uma de saúde pelas experiências passadas negativas com os profissionais. Né? Infelizmente, eu presenciei isso, sabe? Vivendo já há muito tempo trabalhando na área de HIV e de prevenção. Se nem o nosso corpo clínico, né, de funcionários, muitas vezes tem o cuidado de receber e chamar as pessoas pelo nome adequado e receber com respeito, que dirá unidades de saúde fora do grande centro, fora de São Paulo, né, a gente acredita que tem situações muito pior de discriminação, né? Mas a gente viu essa evolução acontecer por conta de políticas públicas, né? Então, ultimamente, onde a gente trabalha, né, onde tanto nela trabalhou, eu trabalho, CRT é uma referência e todas vêm pessoas de toda parte mesmo buscar tratamento e prevenção. Mas a história real é que elas evitam o sistema de saúde, então, por conta dessas experiências prévias, e elas, então, vão onde tem algum centro especializado, que é o nosso caso lá do CRT. Outra preocupação é o desconhecimento se há alguma interação dos antirretrovirais com a hormonioterapia. Então, muitas atrasam ou mesmo não vão buscar os centros de tratamento e nem de prevenção, porque elas acham que vai bater de frente com a hormonização que é colocado como prioridade, né, na vida, na identidade dessas pessoas. Pode passar. Então, sobre essa questão de antirretrovirais, né, terapia antirretroviral e os hormônios. Quais seriam as possíveis interações?
Os guidelines, né, de atenção à saúde e trânsito não contemplam a interação da terapia hormonal com o ATAV. Há estudos, né, mais de antirretroviral com anticoncepcional, né, etinil, estradiol, mas muitos desses estudos nem foram feitos, né, não foram feitos em mulheres trans, foram feitos em mulheres cis. E muitos antirretrovirais, assim como os etinil e estradiol, são metabolizados pelo sistema de citocromo P450. Na verdade, aqui a gente até cita, né, efavirenz e nevirapina, né, são antirretrovirais antigos, né, do grupo de não análogos de nucleosídeos, que são indutores, né, do citocromo, é uma coenzima, né, que metaboliza muitas drogas. Então, elas acabam provocando uma diminuição do hormônio, né, porque no que ela aciona essas enzimas, elas acabam diminuindo a quantidade de hormônio sério. Né? E já os inibidores de proteases, que são daquela classe, né, que a gente conhece, Caletra, né, que não temos mais, mas agora temos darunavir e temos como o principal, né, usado no Brasil, atazanavir também, eles vão fazer o quê? Eles vão inibir essas enzimas, né? E, por consequência, eles podem aumentar os hormônios, né? Então, essas duas situações são delicadas, né? Merecem orientação médica, merecem acompanhamento, mas são totalmente contornáveis e a gente consegue conduzir as duas terapias. E há relatos, então, que as mulheres trans priorizam a terapia hormonal em detrimento da terapia antirretroviral. O que a gente precisa? De mais estudos, né, que clarifiquem a interação entre essas drogas. Só um adendo aqui, gente. Eu não coloquei, mas esses antirretrovirais, eles não são os mais utilizados hoje, né? A gente usa bastante inibidor de protease, mas hoje os principais antirretrovirais são da classe dos inibidores de integrase que não tem nenhuma interação, né, medicamentosa com os hormônios. Então, até nisso a gente evoluiu e favorece, né, que esse grupo que vai fazer os hormônios possam, né, se favorecer dessas terapias. Mas, voltando aos estudos mais antigos, né, então, o uso de terapia hormonal e HIV, e o tratamento de HIV, né? O que a gente já tem? Em relação aos estrogênios, revisão de alguns artigos da língua inglesa, olha, que vai até 2015, né? Você vai ter um estudo, né, in vitro e 15 estudos em vivo, né, de farmacocinética e interação de drogas. E todos foram feitos com contraceptivos, né, orais, e em população não trans, né, como eu estava falando, mulheres cis. E somente 5 artigos eram de pacientes HIV positivos. Então, o que se viu foi uma interação entre a Prenavir, fosaprenavir e estavudina, que são antirretrovirais que a gente não usa mais, tá? Do passado, com etinil estradiol, né? E que, na verdade, o hormônio estaria afetando a supressão virológica, né? Ele estaria prejudicando o antirretroviral. Pode passar. E as boas práticas, né? Quais seriam as recomendações também? Sobre os antiandrógenos, não se encontraram estudos de farmacocinética de interação. A gente tem um site, né? Ninguém é obrigado a saber todas as interações medicamentosas de antirretrovirais e outras drogas. Tem um site, alguns sites, né, que a gente utiliza para ver essas interações e não aponta interações entre esses agentes, tá? Quando você joga lá. A finasterida, que é uma delas, ela é metabolizada nesta outra enzima, P450, e aí, mais uma vez, quando co-administrada com efavirenz e nevirapina, pode haver redução do nível da finasterida, mas significado clínico ainda nada importante. Considerar a prevalência elevada de hipogonadismo na população HIV, que é cerca de 25%, para avaliar a real necessidade do uso do antiandrógeno na prescrição de hormonioterapia. Em relação à adesão à terapia antirretroviral de mulheres trans vivendo com HIV.
né? Então, estudos feitos em recém-diagnosticados em São Francisco, tá? 77% delas ficaram ligadas a um centro de saúde para tratamento, né? Então, ficaram retidas, que a gente fala de retenção, né? 77% após 3 meses do seu diagnóstico. Destas 77%, apenas 65% passaram a usar o antirretroviral com regularidade. E destes 65%, apenas 44% tiveram supressão virológica, ou seja, muito baixo, muito aquém dos alvos estipulados pela UNAIDS, que era 90%, 90% e 90%, né? O famoso 90, 90, 90. Pode passar. Ou seja, a terapia hormonal, nesse contexto, pode servir como um atrativo para a busca do tratamento de HIV e para adesão à TARV? Esta é a pergunta da nossa aula. O que você acha, Antonella? Eu vou voltar aqui para a apresentação da Antonella, só um minutinho. Pronto. Então, vamos lá. Bom, Alina, eu acho que sim, né? Eu acho que eu estou aqui para defender essa ideia, né? Que a gente tem que aliar as duas coisas, né? O tratamento hormonal e o tratamento do HIV, para que a gente consiga reter essas mulheres e tratá-las decentemente, tá? Então, eu vou conversar com vocês agora de uma maneira um pouco mais dirigida para a parte endocrinológica mesmo, né? Falar como é feita essa hormonização, o que a gente faz. Então, assim, a gente chama de hormonização cruzada, tá? Esse é o termo correto, porque a gente vai dar hormônio e a gente vai cruzar, trocar o sexo, né? Então, qual a definição? É a administração de agentes endócrinos exógenos que vão induzir as mudanças corporais necessárias para os indivíduos que se apresentam com intenso desconforto, ou seja, para aqueles indivíduos com disforia causada pela incongruência de gênero. Por que eu chamo a atenção desse intenso desconforto? É que podem existir e existem indivíduos trans que não estão desconfortáveis, mesmo sem tomar hormônio. E esses não buscam o uso do hormônio, esses não buscam hormonização e tudo bem, tá? Então, assim, a hormonização não é um tratamento obrigatório, é uma necessidade que a maioria busca e para aqueles que buscam a gente tem que oferecer, tá? E geralmente quem busca é quem está com esse desconforto. A gente tem que pensar em centros especializados, tá? Que vão além da hormonização, que tenham um ambiente acolhedor, que tratem as pessoas pelo nome social, usando os pronomes corretos, e que os profissionais sejam treinados, sejam capacitados para respeitar e entender as questões específicas dessa população. Tá? Pode passar. Então, é isso. Eu mais ou menos já falei, mas enfim. Quando é que a gente indica? Quando existe uma disforia de gênero bem documentada. Quando a pessoa tem capacidade de tomar decisão, tá? Com pleno conhecimento, ou seja, a gente tem que explicar o que vai acontecer, quais são os riscos, quais são os benefícios, para que ela, com conhecimento, possa consentir para o tratamento. Se existirem problemas físicos ou mentais, eles devem estar razoavelmente controlados, ou eles devem ser controlados em conjunto, tá? Em paralelo. A gente tem que cuidar do indivíduo, e não só do gênero, tá? E existem algumas situações específicas onde a gente usa o tratamento hormonal para redução de danos, mesmo sem avaliar nada. Geralmente é naquelas pessoas que já estão tomando hormônio sozinhas, estão fazendo aquela bagunça, e aí a gente simplesmente tenta, né, reduzir o dano e fornecer o tratamento hormonal de uma maneira correta. Pode passar. Só falar rapidamente, tudo que eu estou falando tem esse símbolozinho WPAT, porque tudo isso é de acordo com o guideline da Associação Mundial para o Cuidado da Saúde dos Indivíduos Transgêneros, tá? Então, a gente tem fases dessa hormonização, antes da retirada das gônadas, então, antes de uma cirurgia de redesignação sexual, que muitos não fazem, tá? Mas antes da retirada, a gente tem 2 momentos. O primeiro é a indução, que dura em torno de 2 anos, que é onde as mudanças ocorrem, tá?
Eu costumo brincar com os pacientes que é a puberdade tardia deles, né? Quando eles vão virar menino, quando eles vão virar menino. Que são esses primeiros 2 anos onde a gente vai fazer a troca. E depois desse período existe uma manutenção. E aí é para o resto da vida. Quanto tempo dura a vida inteira? Ah, vai ter que parar em algum momento? Talvez, quando a gente envelhecer, a gente costuma ter uma queda dos nossos hormônios sexuais. Então, eles também. E aí a gente vai reduzir, tá? Nesse período de manutenção, a gente busca usar a dose mínima necessária para manter aqueles caracteres sexuais secundários que foram desenvolvidos, e a gente acompanha esse paciente, e a gente ajusta, porque existem intercorrências clínicas. Durante a vida do transexual, ele pode ter uma pneumonia, e aí pode ter um risco aumentado de trombose, e aí a gente diminui o hormônio, e depois a gente aumenta de novo. E, enfim, várias intercorrências que podem acontecer. Comorbidades, então ele pode ao longo da vida ficar diabético, ele pode ao longo da vida ficar hipertenso, aí a gente tem que ver se aquele nível hormonal ou se aquele hormônio é o melhor e ajustar, tá? Em momentos onde passa por um procedimento cirúrgico, muitas vezes a gente suspende por um período e retoma depois. E ajustes para o envelhecimento, que eu comentei que a gente vai reduzindo a dose. Tem uma outra fase que é quando ele retira as gônadas. Então, isso aqui geralmente é mais comum nas mulheres trans, porque é mais raro um homem trans querer tirar o ovário, porque ele não aparece, ele é um órgão interno, né? Mas as mulheres trans muitas vezes querem retirar o testículo e fazer a cirurgia de redesignação. Uma vez retirado o testículo, elas não produzem mais hormônio sexual. Então, todo hormônio sexual, ou quase todo hormônio sexual, vem do hormônio externo que ela está recebendo. Então, a questão desta fase, após a retirada da gônada, é que se ela não repõe, ela vai ficar totalmente hipogonádica, ela vai ficar sem hormônio sexual. E isso vai fazer falta para tudo na vida dela, tá? Tanto para libido, mas não é só libido sexual, é a vontade de viver mesmo, como para osso, músculo, ela vai ficando fraca, tá? Ela pode desenvolver uma osteoporose grave, e ninguém quer viver em menopausa a vida inteira, né? Então, a ideia aqui, depois de retirar as gônadas, é repor o hormônio direitinho. Qual hormônio? Né? Então, assim, para as mulheres trans, tá? A gente vai usar o estradiol. Chamando a atenção que o estradiol é o hormônio produzido pelo ovário feminino. Então, quando usa o termo bioidêntico, é porque este é o hormônio que o nosso corpo o homem também produz, o corpo masculino também produz estradiol, porém em pequenas quantidades, mas é o hormônio produzido pelo ovário feminino. Não é o etinil-estradiol que está na pílula, não é os estrogênios conjugados equinos que estão em outras pílulas, tá? Então, que foram o etinil-estradiol, que é o que foi estudado em tração catárquica, né, que a Alina comentou. Não é isso que a gente dá para elas, tá? A gente dá o estradiol puro, que é um hormônio igualzinho àquele que a gente tem no nosso corpo. Em algumas situações a gente prefere estradiol transdérmico, principalmente nas usuárias que têm risco de trombose venosa ou nas tabagistas, tá? Aí a gente prefere o transdérmico, ele é mais seguro, tá? Mas se não for o caso, a gente pode usar o via oral, também é seguro. A gente toma cuidado com as doses iniciais, principalmente se existem fatores de risco, ou para trombose, ou para uma hepatopatia mais grave, ou para uma doença cardiovascular nas mais idosas. E a gente busca, ao longo do tratamento, manter o estradiol em níveis séricos fisiológicos do sexo feminino. A mulher trans não precisa ter mais estrógeno do que a mulher cis, tá? Ela precisa estar no nível médio da mulher cis. E tem algumas que não conseguem atingir esses níveis séricos para a transição sem incorrer em riscos, tá? Então, é muito individualizado esse tratamento. A dose de uma não é a dose da outra. E a gente tem que ir titulando, né, de uma a uma para chegar no ideal para cada uma delas. Pode passar. A gente se apoia nos antiandrógenos, tá? Pelo menos por um período, porque eles têm uma maior rapidez em bloquear a produção interna de testosterona, então minimiza a dose necessária de estrogênios para induzir as mudanças, tá? Então, se você minimiza a dose de estrógenos, você diminui seus efeitos colaterais. O objetivo do antiandrógeno é manter a testosterona em níveis fisiológicos para o sexo feminino, tá? Porém, isso acontece com o tempo se a gente faz uma terapia só com estradiol, só que ele demora mais para conseguir, tá? Então, existem esses 4 bloqueadores, né, que se fala, né, o nome correto seriam antiandrógenos, existem esses 4, espironolactona, ciproterona, os agonistas do GnRH e a finasterida. Os 2 primeiros são os mais usados,
A espirona também é um antihipertensivo, então ela tem um interesse nas mulheres trans que têm pressão alta. A asproterona é um pouquinho mais hepatotóxica, mas nada também absurdo, a gente consegue usar, tá? Ciproterona é a medicação usada para câncer de próstata, então as mulheres trans estão protegidas do câncer de próstata quando elas usam ciproterona, tá? Agonista do GNRH é muito caro e injetável, muito caro mesmo, só é usado mais na puberdade, depois não faz sentido. E a finasterida ela é fraca, ela é mais para um bloqueio periférico para diminuir calvície, tá? E diminuir a barba. Pode passar. Essa tabela traz os efeitos, né, e o tempo em que eles ocorrem, tá? Então, isso aqui é bem interessante para a gente mostrar para os pacientes, para colocar aí dentro da expectativa da realidade, né? Então, assim, lá em cima, redistribuição de gordura corporal, diminuição de massa e força muscular, a pele mais macia e menos oleosa, então essas mudanças de pele mesmo, de músculo, começam em 3 a 6 meses e atingem o máximo aí em torno de 2 anos, tá? As questões de libido, disfunção sexual, diminuição das ereções espontâneas, isso é bem rápido, tá? Quando a gente fala em disfunção sexual masculina, na verdade, assim, é elas não conseguirem mais ser ativas no sexo. A maioria não quer, mas algumas querem, tá? E a diminuição da libido e a diminuição das ereções espontâneas, ela é rápida. Ela acontece logo no começo, em um mês já começa a sentir, tá? Depois de 3 a 6 meses atinge o máximo e fica assim, tá? Só que a gente tem que pensar que isso é tudo muito subjetivo, né? E o que é diminuição de libido para uma pode ser, na verdade, uma adequação àquilo que ela gosta, àquilo que ela sempre desejou, tá? E aí vai ser um orgasmo menos intenso, ou uma relação sexual menos focada na genitália, mas não quer dizer que ela não vai ter prazer. Crescimento da mama começa em 3 a 6 meses e atinge um máximo em 2 a 3 anos. Isso é super importante falar para elas, para que elas tenham calma, né? Que a mama não vai crescer em um mês. Vai começar a crescer em 3 meses e vai atingir um máximo em 2 a 3 anos. E dali em diante não cresce mais. Testículo diminui muito, tá? Já começa também com 3 a 6 meses. Em 2 a 3 anos atinge o máximo. Ele fica menos da metade do que ele era no início, tá? Atrofia prostática, diminuição da produção de esperma, não se sabe quando começa, mas acontece, tá? E ele vai acontecendo ao longo da vida. Pelos, barba, aqui é super disfórico, né? É uma característica que gera muita disforia nelas, que é a barba, tá? E assim, infelizmente, a gente não tem um resultado muito rápido, né? A barba é a mais resistente dos pelos do corpo, começa a diminuir em 6 a 12 meses, tá? Então, a gente sempre orienta junto fazer um tratamento com laser, porque demora e causa muita disforia. Calvície instalada não tem reversão, e a calvície pode acontecer se em algum momento elas deixarem de tomar o estradiol. Então, o hormônio feminino, ele protege a mulher trans da calvície. E as mudanças na voz são insignificantes com o tratamento hormonal, tá? O hormônio não se usa para afinar a voz. A voz depende da espessura da corda vocal, que não muda com o hormônio, e do tamanho da caixa torácica, da ressonância da caixa torácica, que não muda com o hormônio. Então, para afinar a voz, é fono, é cirurgia laríngea com otorrino. Então, isso aí resume os efeitos. Riscos. Temos alguns riscos que são mais comuns, que são aqueles que ocorrem um provável aumento de risco com os hormônios, que é a trombose venosa profunda, que é o grande medo delas, né? Aumento dos triglicérides, ganho de peso às custas de massa gorda, isso acontece. A alteração das enzimas hepáticas, então mexe um pouquinho com a função do fígado, mas também não é nada demais, é bem contornável, tá? Na grande maioria das vezes. Cálculos na vesícula biliar pode acontecer. E são os mais comuns. Abaixo tem outros que são assim, provável aumento se eu tiver um fator de risco presente muito forte, da doença cardiovascular. Também depende do tipo de estrogênio, do tipo de progestágeno que você usou, se você usou um progestágeno que a gente evita usar. Pressão alta, aumento da prolactina, isso é possível de acontecer, não é comum, e geralmente ocorre, principalmente o aumento da prolactina, quando existe um excesso, um abuso dos hormônios, né, e não o uso, em doses erradas, em doses excessivas, tá? Diabetes também só se você tiver fator de risco, e câncer de mama,
não existe evidência do aumento de risco. Então, na verdade, é claro que se uma mulher trans tem uma história familiar super importante de câncer de mama e ela vai tomar hormônio, vai aumentar o risco dela em relação a ela mesma. Mas o risco dela vai ser menor que o da irmã cis que ela tem. Porque a irmã cis que ela tem é mulher e tem contato com estrógeno desde que ela nasceu. Tá? Então, assim, não é um risco que vai fazer com que a gente não hormonize. A gente vai hormonizar e vai monitorar para ver o que está acontecendo. Pode passar. Então, eu gostaria de fazer essas considerações que eu já estava falando, assim, mas enfim, sobre esses riscos. Esse risco vai ser muito maior se ela se automedicar, porque ela vai errar a dose. A dose e a via de administração vão influenciar. Então, se ela tem algum risco de ter uma doença hepática, eu vou priorizar o estradiol tópico e ela vai ter menos risco de doença hepática. O tempo de uso, então a mulher vai passando os anos, vai usando mais tempo, ela vai envelhecendo, é claro que o risco dela de ter complicação é maior, como de qualquer um de nós, envelhece, tem mais risco de ficar doente. Presença de comorbidades, tá? Aí vai entrar aí o nosso HIV, pode dar um clique aí, Alexandre, por favor. Mas a presença de comorbidades, e uma delas, o HIV, vai, sem dúvida, aumentar o risco da hormonização. Mas também é monitorável, a gente tem como saber esse risco e cuidar para que não aconteça ou para minimizar. História familiar, como eu acabei de comentar, do câncer de mama e os hábitos de vida. Pode passar? As contraindicações existem, tá? Então, as principais são essas três. Se eu tenho uma trombose, eu preciso parar o hormônio, tá? Qualquer pessoa que tem uma trombose vai ter que diminuir o estrógeno no corpo, tá? E a gente tem que ver se vai ser para sempre ou se vai ser temporário. Se eu tenho uma neoplasia estrogênio dependente, câncer dependente do estrógeno, num organismo masculino, biologicamente masculino, só existe um, que é o câncer de mama. Se a mulher trans tiver câncer de mama, ela vai ter que parar o tratamento hormonal. Assim como uma mulher cis que tem câncer de mama vai usar um bloqueador de estrogênio. Tá? Aí é uma doença, não tem muito o que ser feito. E tem que tratar o câncer, né? Bom. E a doença hepática crônica em estágio terminal. Então, aquele paciente que já está cirrótico e que vai talvez para um transplante hepático, esse também precisa parar qualquer hormônio. Tá? Pode passar. Então, concluindo, né, trazendo um pouco do que eu falei sobre a hormonização e o que a Alina falou sobre o HIV. Existe, eu acredito nisso, tá, que possa haver uma sinergia benéfica em agrupar o tratamento e a prevenção do HIV num serviço especializado para a população transgênero, que inclua a hormonização. Então, se as mulheres trans são a população que tem mais HIV no mundo, 20% das mulheres trans têm HIV. E se elas têm medo de acessar a saúde, de serem maltratadas, e se elas têm medo de usar a TARV e isso interagir com o hormônio, por que não agrupá-las num lugar onde elas possam receber o hormônio e a TARV e serem bem tratadas, né? Isso com certeza vai atraí-las, e elas não só vão se cuidar, como elas vão diminuir a transmissão do HIV, né? Então é importante para todo mundo isso, tá? Elas viverem bem, elas serem acolhidas e tratadas é importante para elas e para todo mundo, tá? E eu gosto de falar que a gente tem que pensar em pesquisa, porque essa interação entre hormônios e TARV é muito pouco estudada, né? E uma pesquisa que eu tenho vontade é assim, qual seria o impacto de uma hormonização supervisionada e de um acesso maior ao processo de afirmação de gênero como um todo? Qual seria o impacto disso na adesão à TARV? Em outros desfechos ligados ao HIV, como, por exemplo, carga viral suprimida, né? Como, por exemplo, não ter infecções oportunistas, né? Qual seria o impacto da hormonização nesses desfechos ligados ao HIV, se a gente conseguisse tratá-las das duas coisas ao mesmo tempo? Eu acho que era isso. Pode passar. E aí, a nossa ideia agora é responder as perguntas de vocês.
Perfeito. Olha, muito, muito, muito boa a apresentação de vocês. Que maravilha que vocês estão aqui com a gente. Que maravilha que essa aula está sendo gravada, vai ser disponibilizada não só para todos das ONGs que a gente atende, mas também para o nosso público no YouTube, porque realmente é um tema super necessário. Antes de eu ler as perguntas, tem uma pergunta aqui que super se encaixa com o que eu queria fazer. É a seguinte: vocês falaram desse tratamento tanto do HIV quanto dos hormônios, né, da hormonização. Esses tratamentos, eles estão disponíveis no SUS? Eu sei que o HIV sim, né? Mas o do hormônio, ele está disponível no SUS? E, como vocês trabalham no hospital de referência, vocês têm noção, assim, se em todas as regiões é de fácil acesso ou há um problema de acesso a esses tratamentos? Eu pergunto exatamente para pessoas que estão assistindo das ONGs, quando atendem pessoas trans, para saber direcionar para onde. Vocês responderem? Pode responder. Bom, da HIV sim, né? Eu acho que vocês sabem que o SUS está funcionando muito bem para a medicação da HIV, depois acho que a Alina pode falar. O acesso aos hormônios a gente tem no CRT, tá? Eu acho que é o principal fornecedor de hormônio no SUS, é o CRT, onde a Alina trabalha. Eu já trabalhei lá, hoje eu não estou mais lá, mas lá eles têm o acesso a valerato de estradiol e a cicloterona, que é o bloqueador. E lá os homens trans também têm acesso a um destilato de testosterona, que é o principal hormônio para eles. Tá? Fora de lá, tem um pouco no HC, né? O HC também conseguem receber. Na Unifesp, até onde eu sei. Porque ali. Corrija, Alina, se você souber. Mas até onde eu sei. Não sei. Não dá os remédios, né? Não. Há uma proposta de expandir para as unidades básicas, né? Então, o que eu sei é que estão em treinamento algumas unidades da Prefeitura de São Paulo para fazer, junto à saúde da família, né, essa questão de hormonização pelos clínicos. Mas o quanto isso está acontecendo... Dá o remédio. É isso que eu estou falando. O fornecimento dos hormônios, até onde eu sei, é só no CRT e no HC. Eu acho que nem a Unifesp, que já tem o ambulatório pronto, funcionando direitinho, eu acho que eles não dão. Pelo menos quando eu estive lá, que foi logo antes da pandemia, eu fiquei um tempo lá como voluntária, e não tinha para dar. Isso era começo de 2020, final de 2019, não tinha. Não sei se hoje tem. E nas UBSs, o que eu sei é que tem alguns clínicos que estão prescrevendo, mas que para que eles peguem o hormônio no SUS, eu acho que é só no CRT e na USP mesmo. É difícil o acesso. E é caro o custo? Sim. Se você for usar o valerato de estradiol, você vai gastar aí. Eu estou com um pouco de medo de errar, porque não estou acompanhando muito de perto o preço, mas é um valor que para a população já fica difícil, porque 200, um pouco mais, entendeu? Dependendo de qual hormônio você for usar. Para os homens trans, a aplicação é em torno de R$300, só que ela é de 3 meses, né? Então, a gente pode pensar em R$100 por mês. Mas é um pouco mais que isso para as mulheres, uns 200. Depende da dose, né? Se usa ou não usa bloqueador. Mas é por aí. E não pensar que num país que a gente está passando por uma situação de vulnerabilidade tão forte, né, e que atinge mais pessoas trans, é muito triste que esse tratamento não esteja disponibilizado no SUS, né? Mas eu acho que é uma luta, e é exatamente o que estamos fazendo aqui, é informar as pessoas para que essa luta, para que o tratamento de hormonização se compare ao de HIV no acesso ao SUS, né? Porque é um direito a ter uma saúde em dia, mental também, é super importante. A Emily Mel, ela é uma mulher trans, ela está dizendo que lá em Natal, eles têm 3 ambulatórios, eles oferecem as consultas, como a doutora Antonella falou, mas não os hormônios, né? E ela tem que custear. Realmente é uma questão muito complexa, né? Isso deveria estar disponibilizado. Até sobre o tratamento do HIV, né, que já foi modelo assim para o mundo inteiro, a gente sofreu muito baque, né, nos últimos anos. Eu observo quando eu atendo pacientes por telemedicina que moram
as regiões do Brasil, no norte principalmente, a gente vê até na região periférica de Porto Alegre, sabe, muita dificuldade de acesso a um atendimento médico, à realização dos exames. Dão uma desculpa que foi a pandemia, mas o processo que vem de antes, e quando o PrEP estava crescendo, né, a implantação do PrEP foi bem em 2018, 2019, o negócio estava expandindo para o Brasil, e pá, pandemia. A gente teve aí também uma estagnação, pessoas procurando, e esse grupo tão vulnerável, dentro alguns profissionais do sexo, mas não profissionais também, que procuram o PrEP e não estão conseguindo em outras regiões fora de São Paulo. Então, eu vejo, assim, um problema de retrocesso, né, no Brasil, e que a gente espera que pare com isso, mas que a gente retome o modelo, né, descentralizado, que regionalizado ali, que você tenha a distribuição gratuita do fazer o diagnóstico e tratar o HIV, ter essa assistência completa com as suas individualidades, então o paciente trans possa ter, sim, o respeito e unir, né, os dois tratamentos para ele conseguir se sentir mais inserido, né, participando ali. O Miuri Sullivan também falou aqui que Belo Horizonte tem laboratório trans, mas infelizmente a lista é muito grande. Tem meninas esperando desde 2019 para ser atendida e eu mesmo estou na lista e não saiu a minha consulta. E muitas meninas não esperam a consulta e acabam tomando os hormônios sem orientação médica. Foi o que vocês acabaram de falar aqui, né? Os riscos, os altos riscos disso. E é uma realidade, porque é isso, se você não tem uma orientação médica e você quer ali, se você tem uma necessidade de fazer uma alteração corporal, hormonal, você acaba se automedicando, que é um grande risco, né? Não dá para a gente falar nada, né? Porque uma menina que está querendo tomar hormônio, que procura o médico, que não consegue, eu imagino o tamanho da angústia que elas estão vivendo, né? Então você vai dizer que é sua louca, você está tomando tudo errado. Você não tem direito de falar isso para essa pessoa, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que eu vi muito acontecer, né? E você fala, poxa vida, assim, a gente vai diminuir o efeito colateral da hormonização o dia que a gente hormonizar. Como médico, né, fazendo isso como uma prestação de serviço para essas pessoas. Enquanto elas estiverem fazendo sozinhas, elas estão correndo muito mais risco, né? Desnecessários, porque a terapia hormonal é segura. E também falar sobre a questão de uma medicina que acolhe, né? Eu acho que esse é um grande problema também, porque nós estamos aqui numa região onde a gente tem mais acesso à informação, um SUS mais eficiente. Quando a gente descentraliza daqui, a gente encontra realidades que são muito distintas e muito difíceis, né? Que são médicos que não são acolhedores. É isso que a senhora falou. Muitas vezes o médico dá uma bronca e acaba afastando mais ainda, né? E acaba não transformando a medicina num local de acolhimento, que é o que deve ser. E isso tem muito a ver com a pergunta do Dr. Vicente, que esteve com a gente no último seminário web. Ele é médico de família. E ele fala que a hormonização já é um processo muito burocratizado e as pessoas têm uma limitação de acesso, né, muito grande. Então, ele pergunta o seguinte: existe alguma orientação ou prática objetiva que os médicos de atenção primária possam fazer na prática diária com as pessoas trans? Então, eu defendo que a gente tem que treinar médicos de família, que a gente tem que treinar clínicos gerais para fazer a hormonização de pessoas trans. Porque mesmo que todos os endócrinos soubessem fazer, não são todos que sabem, seriam poucos médicos para atender linha de frente, assim que eu digo, isso que o Vicente, né, doutor Vicente faz, ser o médico de família, né? Então, eu acho que sim, que a medicina de família é uma especialidade que tem que aprender a hormonizar, né? E que o tratamento hormonal para um clínico não é difícil. Assim, tem um protocolo, tem uma receita de bolo, que é claro que a gente individualiza, como eu falei bastante, né, sobre a individualização, mas é algo que você pode aprender como médico e começar a praticar, entendeu?
E vai ter muito paciente que vai te procurar, né, falando para o Vicente, que não são pessoas com um quadro clínico complexo. Então, se não necessariamente são, por exemplo, portadores de HIV com diabetes e risco cardiovascular alto e que são trans e que precisam tomar hormônio, que já seria um caso para um especialista, né, para um infecto, para um endócrino. Mas vão ser pessoas que estão ali super saudáveis, vivendo e querem tomar seu hormônio para poder se adequar e aliviar a disforia. E isso é fácil de fazer. Tem um protocolinho, tem uma receita de bolo, né? E que ele pode aprender, o Vicente pode aprender e realmente fazer. Eu acho que sim, que esses médicos têm que aprender e fazer. Agora, uma coisa é o médico aprender e fazer, a outra coisa é o SUS fornecer a medicação, é o SUS fornecer os exames de sangue necessários. Porque se a gente for ver o protocolo de exame de sangue, que a gente faz antes, no período de indução eu faço a cada 4 meses, uma dosagem laboratorial, nos primeiros 2 anos. Depois eu faço a cada 6 meses e se a pessoa é saudável eu passo a fazer uma vez por ano. Mas, assim, são exames caros. A gente avalia proteínas da coagulação, a gente avalia hormônios, né? Além dos exames gerais básicos. Então, o SUS tem que fornecer isso. O CRT tem. No Emílio Ribas tem. Eu tenho algumas pacientes trans lá. Entendeu? Eu faço todos esses exames. Na USP tem. Mas se ele já vai para uma UBS periférica, ele vai levar um mês para ter esse resultado. Entendeu? Então, assim, esse suporte, essa estrutura, vai além do médico que está lá trabalhando teu conhecimento. Né? Aí não depende só dele, infelizmente. Por isso que a gente tem que lutar pelo fortalecimento do SUS, né? Super importante, principalmente em ano eleitoral. Eu sempre friso isso aqui nos nossos encontros, e não estamos nem falando de questão partidária, mas uma questão de projeto que os candidatos eles devem incluir um projeto de fortalecimento do SUS, e a gente tem que cobrar isso, votar em pessoas que sejam comprometidas com o fortalecimento do SUS, que na pandemia se mostrou tão necessário. Acho que a gente nunca entendeu a importância do SUS como a gente entendeu na pandemia, mas é isso, todos entendemos, mas as pessoas que estão ali numa situação de vulnerabilidade sempre entenderam a necessidade de um SUS forte, né? E são exatamente dessas pessoas que a gente está falando, de pessoas que não têm acesso, não têm condição de pagar uma consulta, que não têm condição de pagar um tratamento de hormônio, e ela tem sim esse direito de passar por isso. O Murilo, desculpa, o Emanuel fez uma pergunta aqui sobre de onde vocês tiraram, né? A doutora Antonella falou que pode mandar para ele o artigo, que realmente temas ligados a LGBTs, a gente tem um déficit de pesquisa muito grande, então realmente compartilhar esse tipo de informação é muito importante, por isso vocês estão aqui, fizeram isso tão bem. Eu queria pedir agora, o último pedido, para vocês deixarem, se vocês têm página, sei que a Antonella tem, a Lina, não sei se tem alguma página que as pessoas podem seguir, para ter acesso à informação, para ter algo do tipo? Eu ainda não tenho página, estou construindo, mas aí assim que eu tiver, eu já encaminho para você. Isso, E aí tem o meu Instagram lá também, está tudo meio em construção ainda. Estou me aventurando ainda no meio, né, midiático, assim. Mas a verdade é que trabalho muito, estou em todas essas frentes, né, de luta há, sei lá, 20 anos, sei lá, por aí, 20 anos com HIV, com pacientes na prevenção também, e vi toda essa evolução, sabe, de que eu acho que os estudos que a gente mostrou são estrangeiros, né, que falam da redução da prevalência de HIV em mulheres trans, que foi efeito do PrEP, né, que o PrEP nos países desenvolvidos foi uma grande revolução. Então, se a gente conseguisse implantar melhor o PrEP aqui, tanto a pílula, né, Truvada, como agora com o injetável, o cabotegravir, vai ser realmente muito, muito revolucionário, porque é uma incidência muito alta, né, infecção nesse grupo, e como a Antonella falou, você está ajudando um grupo, mas você está ajudando a sociedade. Uma pessoa com carga viral indetectável, uma pessoa que não, né, nem pega o HIV, ela é lucro, é tudo custo efetivo, pelo amor de Deus, porque são pessoas vivendo
sem nem essas comorbidades, né, do HIV, que é tão complicado, e você tendo ela controlada, e você não transmite mais, então é um bem para toda a sociedade, né? Então a gente tem que olhar os pequenos grupos, mas pelo o bem de todos também, né, que você vai promover. Então, lutar pelo PrEP, acho que a gente tem que continuar nisso, para não perder o que a gente já conquistou do tratamento de HIV/AIDS no Brasil, né? Não perder. Então, também concordo muito que você, ano eleitoral, as pessoas têm que saber em que deputado está carregando bandeira do SUS, quais são os projetos de cada deputado estadual, federal, sabe? Isso é muito importante, porque tem gente que já entra lá comprometido com a medicina privada, né? E automaticamente boicotando e meio que, né, destruindo algumas coisas que já foram construídas aqui, né, no SUS. Acho que isso é muito importante. Sim. Doutora Antonella, quer falar sobre a sua página para as pessoas se seguirem? Eu não sei aonde que você pode divulgar. Eu tô fazendo um Instagram basicamente falando, né, sobre a hormonização e também sobre o meu trabalho com HIV, que é um trabalho com as comorbidades, né? Então, eu recebo os pacientes encaminhados pelos infectos para cuidar das comorbidades associadas. Então, eu acho que isso, vocês que são de ONG de HIV já têm uma ideia, mas que hoje em dia raramente se morre do HIV, né? Mas se morre das comorbidades, né? Então, a gente está lá para ajudar no manuseio aí do diabetes, da doença cardiovascular, da dislipidemia, que acontece com eles ao longo desses anos. E, então é isso, a minha página, eu acho que está na aula, né? Está no slide da aula, o Instagram, é o Como que é o seu arroba? doutora. Como vai estar no YouTube, acho que é bom falar já para as pessoas que vão nos assistir seguir. É o arroba dra.antonella Siqueira, tudo junto. Antonella Tá? com um L só. Um L só, Siqueira, tudo junto, tá? É muito isso. bom, E eu agradeço muito muito legal aí a sua página. Eu tô seguindo e tô assim me informando super, tô adorando. Parabéns e ansioso para ver a página da Lina, que eu tenho certeza que Eu também vai também ser muito estou. boa. Sim, vamos E aí, juntos. quando No compromisso. estiver pronto, manda pra gente Sim, sim. divulgar, porque quanto mais informação, sempre melhor. Olha, queria muito agradecer a presença de vocês dois aqui. Foi Gente, muito posso só importante, essa falar aula é muito uma coisinha? sua. Aproveitando o momento, né, que a gente está aqui na quarta onda de Covid, e, além disso, outra pandemia, não pandemia, mas uma outra infecção se introduzindo no Brasil, e a gente vê que está pegando muito os grupos que frequentam as festas LGBT, que estavam viajando, e agora já é uma infecção comunitária, que é a varíola símia, né, ou monkeypox. E as pessoas devem ter ciência de que é o contágio por contato, né? Beijos, abraços, e é uma doença simples, né? Não tem muita morbi-letalidade, ela só é chatinha e requer um isolamento. Então, só para saber que a gente tem que tomar esse cuidado na vigência de algumas lesões que coçam muito, procurar um serviço, procurar atendimento, para ser orientado do isolamento, tá? Infelizmente, a gente está nessa coisa se somando, né? Surtos e pandemias, e por isso que tantas atribulações e às vezes não consegue priorizar, mas é tudo ao mesmo tempo agora, entendeu? Então, é legal estarem alertas e saber que a gente conta com o SUS, e espero que, assim que necessário, vamos correr atrás de vacina também para esta outra doença, tá bom?
muito obrigado. É super importante falar, porque realmente é um vírus novo, né? Que a gente não conhece, como foi com a Covid. Então, é super importante a senhora trazer essa informação para a gente. Bom, muito obrigado. Foi um prazer recebê-las aqui. Foi super importante essa aula. Como eu disse, vai ficar gravado. A gente vai mandar para todas as instituições que a gente atende e também no nosso canal no YouTube. Assim que eu tiver com o link postado, eu mando para as senhoras também divulgarem. Parabéns pelo trabalho. Foi um prazer ouvi-las. E a casa é sempre aberta. Assim que vocês quiserem voltar, estejam à vontade. Já se sintam convidadas. Tá bom. Muito Muito obrigada, Alexandre. E a Obrigada todos que pelo estão aqui na sala também me acompanharam, muito obrigado. Até o próximo. Tchau, Obrigada a tchau. Boa todos. Tchau, noite. tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.